Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a calcular limites usando as leis dos limites apresentadas em aulas anteriores, certo? Então vamos começar pelo seguinte limite. A gente tem aqui o limite da função raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado. A gente quer calcular o limite dessa função quando x tende a zero, certo? Bom, fazendo a substituição direta, ocorre um pequeno problema. Por quê? Porque fazendo a substituição direta, repare que a gente vai ter a raiz de 0 ao quadrado mais 9 menos 3 sobre 0 ao quadrado. E aí, o que acontece? 0 ao quadrado mais 9, 9, raiz de 9, 3, 3 menos 3, 0. E 0 ao quadrado é 0, então ficamos com 0 sobre 0. E como a gente já comentou em aulas anteriores, 0 sobre 0 é o que a gente chama de uma indeterminação, certo? Então, para a gente poder calcular esse limite, a gente vai ter que fazer uma pequena manipulação, né, na nossa função, na nossa expressão, para nos livrarmos dessa situação, beleza? Bom, então, pensa comigo, né? O raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado, se nós multiplicarmos em cima e embaixo por raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3, repara o que acontece. Em cima a gente tem um produto de uma diferença pela soma, e esse produto ele é igual à diferença de quadrados. Então isso aqui vai ficar a raiz de x ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado vezes a raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Perfeito? Bom, acontece que a raiz de x ao quadrado mais 9 ao quadrado simplifica, fica x ao quadrado mais 9. 3 ao quadrado é 9, então o que acontece? 9 menos 9 dá 0. Então a gente ficou com x ao quadrado sobre x ao quadrado vezes isso aqui. Logo, a gente pode simplificar aqui o x ao quadrado. Por quê? Porque na nossa função é fato que ela não está definida em zero. Então, a partir do momento que a gente adota essa expressão, está supondo que o x é diferente de zero, então eu posso simplificar sem problema nenhum. Com isso, o que a gente está dizendo é que essa expressão é exatamente igual a essa aqui, ó, 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Então, como essa expressão é igual a essa para todo valor de x, inclusive para x diferente de zero, então o que acontece? Então, na hora que eu calculo o limite, vou calcular o limite dessa função usando essa expressão. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Então, vamos fazer uma substituição direta que a gente tem 1 sobre a raiz de 0 ao quadrado mais 9 mais 3 e, portanto, isso aqui deu 1/6. E só lembrando, eu posso afirmar então que esse limite também é igual a 1/6, por quê? Porque a gente viu um teorema na nossa aula anterior em que nos garante que quando eu tenho duas funções distintas em que elas são iguais para todos os valores de x, exceto no caso, de repente, né, no caso aqui o x igual a 0 não seria, porque não está definido aqui, mas quando elas são iguais para todos os valores do domínio, então eu posso afirmar que elas também vão ter o mesmo limite com x tendendo ao mesmo valor, certo? É por isso que eu posso afirmar, então, que esse limite ele vai ser igual a esse limite que vai dar 1/6. Então, o limite de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0, é igual a 1/6. Perfeito? Então, dessa forma, a gente matou a nossa questão.
Bom, então vamos só relembrar agora um teorema que a gente já viu em aulas anteriores, que é o seguinte, que é o limite da função existe, né? Ou seja, o limite de f de x quando x tende a é igual a um determinado valor a L, quando seus limites laterais são iguais, né? Então, lembrando, né? O que é o limite do x tendendo a pela direita? A gente toma valores próximos de a, porém maiores que a. O que significa limite x tendendo a pela esquerda? Bom, analogamente, o que a gente tem? A gente está tomando valores próximos de a, cada vez mais próximos de a, porém menores que a. Então, quando os limites laterais são iguais, então o limite da função existe e é igual a esses limites laterais iguais. Tá? Só relembrando aí algo que a gente já viu em aulas anteriores. Então, com relação aqui ao limite da função módulo de x quando x tende a zero, então só relembrando, né, como é que é a função módulo de x, o que acontece? Ela é igual a x, se o x é maior ou igual que zero, e é igual a menos x, se o x é menor que zero, certo? Então, o limite, quando x tende a zero do módulo de x, no caso x tendendo a zero pela direita, então x tender a zero pela direita significa que a gente está pegando valores cada vez mais próximos de zero, porém maiores que zero. Então significa que a função módulo de x para esses valores é exatamente igual a x. Então esse limite é igual ao limite de x, quando x tende a zero pela direita, e quando x tende a zero pela direita, o limite vai para zero. Da mesma forma, o que eu tenho? Eu tenho que o limite, quando x tende a zero pela esquerda, do módulo de x, vai ser igual a quem? Bom, a função módulo de x para valores menores que zero é igual a menos x. Então, esse limite vai ficar o limite de menos x, quando x tende a zero pela esquerda, então, menos zero é zero. Então, o que acontece? Os meus limites laterais são iguais, sendo assim, eu posso afirmar, então, que o limite do módulo de x, quando x tende a zero, ele é exatamente igual a zero. Tá? Bom, vamos ver agora um exemplo que envolve também a função módulo, né, não apenas ela, em que o limite não existirá, ou seja, então, eu terei limites laterais diferentes, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Bem, então, no próximo exemplo, a gente quer calcular o limite da função módulo de x sobre x quando x tende a zero. Bom, é fato que, que essa função não está definida em x igual a zero, uma vez que o x está no denominador, certo? Então, o que a gente pode dizer é que a função módulo de x sobre x, né, então abrindo esse módulo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa função é igual a x sobre x, onde o x é exclusivamente maior que zero, e menos x sobre x, onde o x é exclusivamente menor do que zero. Ocorre que, garantindo que o x é diferente de zero, o que a gente tem é que x sobre x é igual a 1. Então, essa função é uma função constante para todo x positivo. E também é constante, só que agora a constante é menos 1, quando o x é o quê? Se o x é negativo. Sendo assim, o limite, quando x tende a zero pela direita, do módulo de x sobre x, ele é igual ao limite de 1 quando x tende a zero pela direita. Só que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, isso aqui é igual a 1. Analogamente, o que a gente tem é que o limite, quando x tende a zero pela esquerda, do módulo de x sobre x, isso aqui é o limite de menos 1 quando x tende a zero pela esquerda. E, de novo, o limite da função constante é a própria constante. Então, o que aconteceu aqui? Né? O que aconteceu aqui é que os nossos limites laterais são diferentes. Então, se os nossos limites laterais são diferentes, né, no mesmo ponto, claro, isso significa, então, que
esse limite, ele não existe. Ele não existe. Então, para valores próximos de zero, maiores que zero, o valor numérico da função tende para um determinado valor, e para valores de zero, próximos de zero, menores que zero, o valor numérico dessa função tende para outro valor. Então, como esses valores divergem, então o limite da função não existe. Certo? Bom, então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.